Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, há o tema, não vades ter com os gentios. Jesus enviou os seus 12 apóstolos depois deles haver dado as instruções seguintes. Não procureis os gentios e não entreis na cidade dos samaritanos, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. O que se trata aqui não é a questão dos gentios ou dos samaritanos que está em foco. O que está em foco aqui é o treinamento, a preparação dos apóstolos para a tarefa que eles precisavam desempenhar após Jesus ter concluído a sua missão. Esse era o trabalho para eles. Então Jesus os estava preparando. Divulgar entre os gentios, ou seja, os não-judeus, era mais difícil. Maiores existências para receber aquelas palavras, e entre os samaritanos também. Embora eles fossem hebreus, como os judeus, havia entre eles dificuldades. Eles se hostilizavam mutuamente. Então Jesus, na preparação dos seus apóstolos, disse, evite as dificuldades, vão para onde é mais fácil, porque o objetivo era treinar, preparar os seus apóstolos para a missão. Veja o que Allan Kardec fala. Se diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus único e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. É isso. Jesus estava preocupado não para excluir gentios ou excluir samaritanos, absolutamente. Ali o objetivo era preparar os divulgadores. Tanto que ele fala assim, Allan Kardec, mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo, quando eles estivessem, então, mais preparados. Isso após a crucificação de Jesus, a sua ressurreição, os fenômenos de Pentecostes, e assim por diante, eles foram se fortalecendo, se preparando mais adequadamente para as lutas que adviriam da divulgação em locais mais difíceis. Mas o que tem a ver esta preparação dos apóstolos conosco, espíritas, com este momento histórico que estamos vivendo? Então, Allan Kardec fala assim, essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Esse era o objetivo de Allan Kardec, divulgar a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, tarefa que a ele ficou incumbida de organizar e divulgar. Então, Allan Kardec está aqui, nos preparando como adeptos ou disseminadores, nos preparando para a divulgação. Veja só. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Ou seja, os adeptos e os disseminadores, encontraremos essas dificuldades. Estes são os gentios. Então, Allan Kardec faz esta comparação.
a orientação que Jesus deu na preparação dos seus apóstolos para o que Kardec, nesse momento, precisava fazer, a preparação dos adeptos e disseminadores do Espiritismo. Vá para onde a divulgação é mais fácil, para aumentar o número, não é? Então ele fala assim, exatamente isso. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, né? Entre os que desejam a luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Então veja a orientação de Allan Kardec para a divulgação do Espiritismo. Neste momento é a tarefa que cabe aos espíritas, adeptos e disseminadores, divulgar a doutrina espírita. E como que se divulga a doutrina espírita? Através da palavra, conversação, mas sobretudo através do comportamento. A transformação moral dos espíritas proporciona a chamar a atenção das pessoas. Como que essa pessoa modificou, o que aconteceu e assim por diante. Isso é uma maneira de divulgar os adeptos, ou pela palavra ou pelo comportamento. O que seria o comportamento? A benevolência para com todos, a indulgência para com a imperfeição alheia, perdão das ofensas. Este comportamento, que é a caridade, causa nas pessoas um impacto muito grande. Isto chama atenção, né? Este é o ponto que nos cabe, mas não insistir para aqueles que rejeitam de antemão tudo isso. Acha que a benevolência, a indulgência e o perdão são coisas que não se deve praticar por causa dos costumes aos quais estamos todos habituados. Então é por aí. Mais adiante diz Allan Kardec: há ideias que são como sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. É aí que está. Divulgar entre os que estão preparados para isto, estão mais acessíveis às ideias, não têm uma posição sistemática previamente construída no seu íntimo, seja por orgulho, por outra razão, por fanatismo, etc. Não é? Então veja a orientação de Kardec para a tarefa que nos cabe, como Jesus atribuiu aos apóstolos a tarefa que a eles caberia. Agora é conosco. Já não são 12 apóstolos. Todos os adeptos e disseminadores cabe a tarefa de divulgar. Mas por que esta pressa? Por que isto agora? Porque nós somos seres divinos em processo de despertamento de graus cada vez mais avançados de espiritualidade. Quando nós trazemos a notícia advinda do mundo espiritual superior através do cristianismo, através do espiritismo, isso desperta no íntimo das pessoas a divindade que há nessas pessoas. E com isso os adeptos e os disseminadores proporcionam um benefício. É como se fossem indutores de despertamento no outro. Isto causa benefício ao divulgador e àquele que acolhe a divulgação. Todos se beneficiam e aceleram
o alcançar do reino de Deus, do reino dos céus, onde haverá bem-aventurança para todos. Este é o centro mesmo da doutrina do Cristo e do Espiritismo, seu objetivo, conduzir todas as criaturas para o reino dos céus, onde há felicidade, onde há bem-aventurança. Mais adiante, diz assim Allan Kardec: mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião, com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Então aí está a mensagem que é uma proposta que Allan Kardec traz para os adeptos e disseminadores do Espiritismo, que, a exemplo do tempo do Cristo, Jesus atribuiu aos seus apóstolos em treinamento para eles, em preparação para a tarefa mais árdua que viria depois. Nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje, como nós temos à disposição nossa os gentios em todo o mundo. As ideias materialistas, as posições firmes de egoísmo, de orgulho, que estão por toda parte. Mas nós podemos divulgar entre os que estão acessíveis, que são a maioria. Apesar de o mal predominar, nós estamos no mundo de expiação e provas, onde o mal supera o bem. Vamos divulgar entre aqueles propensos ao bem, para que o maior número possível possa socorrer aqueles que ainda estão prisioneiros em alto grau, no materialismo, no egoísmo, no orgulho. Esta é a tarefa que nos cabe aos adeptos e disseminadores. É uma preparação que nos está sendo dada por Allan Kardec, como Jesus deu aos apóstolos. Agora não se resume em 12 apóstolos, se resume em todos os adeptos e disseminadores do Espiritismo, para fazer o bem, para levar a luz da doutrina espírita, que ilumine a alma das pessoas e, iluminando-as, as desperte para o reino dos céus. Aí está. Nós vamos prosseguir no próximo vídeo, ainda no capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, com o tema Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Até lá, então, que Jesus nos ampare e abençoe.